Olá, vamos dar mais um início aí à nossa aula, né? E essa aula aqui a gente vai aprender sobre o Word Space e Object Space, tá? O que é isso, né? Bom, você lembra lá que no primeiro módulo a gente entendeu, né, as coordenadas do plano 2D bidimensional, que era x e y, né? E a gente também entendeu que tem o 3D, que é x, y e z, que é o que está no 3D aqui, né? Esse mundo aqui, né? Quando estamos falando de Word Space, estamos falando de o espaço no mundo, né? Estamos falando do nosso espaço aqui no 3D, esse ambiente aqui, ou o ambiente do mundo. No mundo estamos no Word Space, o espaço do mundo. Então, quando a gente se move ao longo desse espaço no universo ou no mundo, a gente está movendo ele dentro do que a gente chama de Word Space. Tá? Então, a localização vai estar sempre em relação ao mundo. Não interessa onde está o objeto, se está de ponta cabeça, se está invertido, sei lá, ele sempre vai estar, não muda, né, o Word Space, né? Aqui, por exemplo, né, olha esse eixo aqui embaixo, né? A gente tem aqui o Y, X e Z. Né? Ele muda em relação ao ângulo da minha câmera, né? Mas eu não estou rotacionando o mundo. Eu estou só em relação à câmera, mas ele continua lá. Né? Ele não é alterado, ele está parado lá, que está mexendo é a minha câmera. Né? Mesma coisa do meu objeto. Se eu mexer meu objeto, ele não mexe, né? Ele continua parado lá porque esse é o mundo não se mexe. Né? Agora sim, o meu objeto, por outro lado, ele tem o Object Space, tá? Ele tem o espaço do mundo dele, né? Então vamos entender que esse cara aqui, como é que a gente faz para ver a localização dele e a referência dele no mundo, né? No mundo dele. Bom, aqui no display a gente tem uma opção aqui, escrito Transform Display, tá? Eu vou deixar ela flutuante aqui, rapidinho, aqui no cantinho. Vou colocar aqui como Local Rotation Axis. Se você não estiver vendo esse cara aqui, ó, você pode ver que ele ligou aqui, tá? Aperta o 4, o wireframe, vai estar lá. Se você não estiver aparecendo para você, tenta alterar, aqui no render, tenta alterar para esse Legacy aqui, ou viewport 2.0, né? Não estiver dando algum problema. Beleza. Bom, vamos ver aqui então que nosso objeto, ele também tem um eixo aqui, né? O Y, o X e o Z, que está igualzinho, né, o desse cara aqui, né? Ó, se eu estou rodando aqui, ele está acompanhando direitinho, né? Beleza. Só que esse espaço aqui, X, Y, Z, não é o do meu mundo, é o espaço dele. Ele também tem um espaço. Todos os objetos têm o seu próprio espaço. Então, por exemplo, um objeto tem o seu espaço, um ponto tem o seu espaço, a normal tem o seu espaço, um polígono tem o seu espaço, né? Por quê? Porque olha só, se eu rotacionar esse cara aqui, né, eu vou rotacionar ele, tá? Ó, vou rodar. Você percebe que ele rotacionou junto com ele um espaço dimensional dele, né? Por quê? Porque agora ele tá, por exemplo, o Y dele, né? Ó, o Y dele é para cima, né? Assim como o do mundo. Só que se eu rodar ele, se eu deitar ele, né? O Y dele passa a ser agora, ele passa a ser para cá agora, ó. Passa a ser como se fosse o X. E o X praticamente virou o Y, né? Então esse é o Object Space. Por que a gente tem que ter esse cara aqui? Porque várias informações a gente não tira do Word Space. A gente precisa saber em relação ao Object Space. O 3D tem que saber em relação a qual é a posição do seu ponto em relação ao Object Space e também ao Word Space, né? Ele usa as duas informações dependendo do que ele for fazer. Então por que a gente tem que saber isso? Porque aqui, ó, eu vou voltar aqui no 5, né, para a gente ver em Shade Mode, né? Vamos supor, eu rotacionei aqui meu objeto, né? Tá, beleza. Vou voltar aqui, pronto. Agora, vamos supor que eu queira mover o meu objeto. Deixa eu rotacionar um pouco mais. Eu quero mover o meu objeto, ó. Você pode ver que ele tá nesse sentido aqui, né? Então, como se eu fosse fazer o seguinte, eu quero mover ele de certinho nessa direção aqui, ó. Tá? Exatamente certinho, né? Ele não está apontado para cá, né? Então eu quero pegar o eixo dele e mover em direção correta, né?
Tá vendo? Só que aqui no meu Move Tool, por exemplo, eu não tenho essa opção aqui. Tá vendo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que ficar... eu não vou conseguir fazer isso, né? Assim, de uma forma correta. Por quê? Porque o meu Move Tool, ele está em Workspace. Ele está exatamente igual a esse cara aqui, ó. Pode ver que o meu gizmo aqui, ó, as setinhas, está exatamente igual a esse cara. E não ao meu Object Space, né? Vamos ver se a gente enxerga aqui, ver se não vai dar confusão. Ó, o meu Object Space como é que tá? O Z tá para lá, o Y tá para lá e o X está para cá, né? Então, olha a diferença, né? Então, por isso que não vai dar certo, né? Então, como é que eu posso fazer? Se a gente vir aqui no nosso Toolbox e dar 2 cliques na nossa ferramenta, então, por exemplo, o Move Tool. Vou clicar aqui 2 vezes, né? Pronto, cliquei 2 vezes. Você pode ver, deixa eu tirar esse cara daqui. Você pode ver que ele abriu algumas opções, tá? Ele vai abrir com um monte de janela assim, ó, mas não se assuste com isso aqui, tá? Isso aqui não é importante agora. O que importa pra gente é isso aqui, ó, Move Axis. Essas propriedades estão em relação à ferramenta de mover, de translação. Então, vamos ver aqui, ó, percebe que no Move Axis a gente tem várias opções, né? Qual que é o eixo que ele quer seguir? O padrão dele vai estar como World, né? Como mundo. Então, ou seja, o axis dele, né, o eixo dele, vai estar virado para mover em relação ao mundo, né? Então, se a gente vir aqui e mudar para Object, o que vai acontecer? Olha lá, agora o meu gizmo, né, a minha ferramenta de movimentar, vai estar exatamente, né, no sistema de coordenadas do mundo do objeto, né? Olha lá, o Y tá certinho, agora o X e o Z. Ó, deixa eu esconder aqui para ver. Ó. Y, X e Z, tá? Apertar o W aqui de novo. Agora sim, de fato, a gente consegue movimentar exatamente naquela direção que a gente queria, né? Que a gente fez, traçou a reta lá, ó. Exatamente nessa posição aqui, beleza? Então assim, imagina então, agora a gente tem essa opção aqui, né? De Object e Word. É o que, por enquanto, é o que importa pra gente, tá? Tem outras opções aqui, mas Word e Object é o mais importante agora. Vamos ver também na rotação do nosso objeto, né? Eu rotacionei o objeto aqui, né? Tá. Agora, eu quero rotacionar, eu não quero rotacionar esse objeto dessa forma aqui, né? Como está aqui. Eu quero rotacionar ele, deixa eu pegar a canetinha aqui. Eu quero rotacionar ele para o lado, assim, ó, mais ou menos nesse sentido de movimento, né? Eu quero rotacionar ele, não sentido mais nesse eixo aqui, ó. Eu quero tentar como se ele estivesse rotacionando desta forma aqui, ó. Né? Mais ou menos aqui, assim, ó. Dá até difícil de fazer isso, né? Aqui. Então, por quê? Porque o padrão dele, ó, se eu der 2 cliques agora na ferramenta de Rotate, o padrão dele é o local, né? Então, ele acompanha o seu próprio sistema de coordenadas, tá? Se eu apertar o 4 aqui, ó, tá como local, você vai ver aqui que o X está aqui, né? O eixo X está aqui, então ele vai rodar ao longo do eixo X. O Z tá para cá, né? Então ele vai rodar ao longo do eixo Z, né? E o Y tá para lá, então vai rodar ao longo do eixo Y. Só que eu não quero, né? Eu quero que ele rotacione no sistema de coordenadas global, mundial, né? Sistema Workspace. Então eu venho aqui e mudo para Word. Pronto, agora, independente da onde que eu gire o meu objeto, né, se eu quisesse, por exemplo, eu quero girar ele assim agora, né? Aqui no Y, ó, fazendo esse movimento aqui. Tá vendo? Agora sim. E você pode ver que o gizmo não muda, né? Por quê? Porque aquilo que a gente falou antes, o Workspace não se mexe. Só que quem se mexe é o Object Space, tá? Então, da mesma forma que a gente usou para a translação e para a rotação, a gente pode escolher qual deles a gente quer usar. E também na escala, a mesma coisa, tá? Deixa eu rotacionar aqui o objeto. Sei lá. E por exemplo, aqui, né? Aqui na escala é a mesma coisa, tá? Se você quiser rotacionar, se você quiser escalar o objeto sem ser nessa posição aqui, né? Se você quiser escalar de uma outra forma que não seja
nesse eixo aqui, então o que você pode fazer? Clicar 2 vezes, vir aqui em Word, marcar Word e pronto, ó, agora ele vai estar sempre em Word, ó, sempre em Workspace, né? E ele também não mexe, independente do que eu faça aqui, ó, rode, esse aqui está em local ainda, local, né? Mas o que está em Word não vai mexer, beleza? Bom, esse foi o conceito então de Workspace e Object Space, tá? Você consegue dar uma praticada nisso daqui, porque vira e mexe a gente tem que ficar alternando entre um e outro, tá? Principalmente na modelagem, que você quer puxar um ponto, o ponto tá, ele só tá com o gizmo virado para um lado, você tem que mexer, dizer que você quer não, você quer em direção à face, tá? Então essa daqui foi uma aula rápida só para a gente entender sobre a diferença desses dois. Beleza? A gente se vê aí na próxima aula. Falou então, abraço!